Olá pessoal, me chamo Hércules. Tá gravando? Ah, tá. Sou professor de matemática da escola, tá? A gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo envolvendo medidas de área, não é isso? Então, só pra gente dar uma relembrada do que nós estudamos na semana passada, vou passar aqui o documento, tá? Nós estudamos o conceito de área, né? Nós estudamos o cálculo de área de duas figuras, né? Do retângulo, né, que é medida da seguinte forma, né? A medida da área do retângulo seria a medida da base multiplicado a medida da sua altura. Então, se você pegar esse valor, multiplicar por esse, você tem aqui a medida da área do retângulo. Então, lembrando que nós estudamos três figuras, né? Nós estudamos também um quadrado, né? Onde a área do quadrado, deixa eu modificar aqui, onde a área do quadrado ela também é base vezes altura, tá? É a mesma fórmula. Porém, como você tem aqui lados iguais, né? Então eu posso dizer que a área do quadrado também é lado elevado a 2, né? Existem essas duas formas de você medir a área do quadrado. E a outra figura que nós estudamos, tá? Na semana passada foi a área do... Deixa eu pular aqui. A área do triângulo, certo? Foram essas três medidas de área que nós aprendemos, né? Onde a área do triângulo será a medida da base, tá? Será esse valor aqui, B, vezes a sua altura, né? A sua altura H, dividido por 2. Então é muito similar aí com a área do quadrado e a área do retângulo. A diferença é que no final você tem que dividir ali por 2, né? Então foram essas três figuras que nós aprendemos aí na semana passada. É isso? Dando continuidade, galera, a gente vai ver hoje as unidades de área das outras figuras, tá? Basicamente também faltam três, tá? O paralelogramo, certo? O trapézio e o losango. São as outras três figuras que nos faltam, tá? Totalizando aí 6 figuras ao todo, tá? Então no total aí vamos trabalhar com 6 figuras. Então vamos lá, pessoal, a área do paralelogramo, tá? Que inclusive eu coloquei até uma questão no TD, né? Que tinha um paralelogramo, eu tinha acabado de esquecendo que só seria visto essa semana, mas é bem tranquilo, tá? Um paralelogramo, galera, ele é como se fosse um retângulo, tá? Só que ele é inclinado, tá? Ele tem uma certa inclinação, ele é meio torto assim, tá? Então isso aqui é um paralelogramo, como se fosse um retângulo onde os ângulos não são retos, tá? Então esse retângulo ele também tem uma base, né? Ó, se você pegar essa figura aqui, que é um paralelogramo, ele também tem uma base e também tem uma altura. Então a área desse retângulo é do mesmo jeito que calcula a área do quadrado, do mesmo jeito que calcula a área do retângulo, tá? Base vezes altura. Também tranquilo, tá? Então a área do paralelogramo vai ser a medida da base multiplicada pela medida da sua altura, certo? Por exemplo, ó, calcule a área e o perímetro. Vamos deixar o perímetro para depois, tá? Nós já sabemos que o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, tá? Mas não vou entrar nisso aqui agora. Então, calcule a área e o perímetro de um paralelogramo com 5 centímetros de base e 1,5 centímetros de altura, tá? Então, eu tenho aqui medida da base que vale 1,5 e a medida a medida da base vale 5, na verdade, né? A medida da base vale 5 e a medida da altura vale 1,5. Então, para determinar essa área, basta multiplicar, tá? A base com a altura. Então, seria 5 vezes 1,5, totalizando aí, né, 7,5 centímetros quadrados. Então, resumindo, para você determinar a área do paralelogramo, é só você pegar a base e multiplicar pelo valor da sua altura. Ok? Dando continuidade, galera, vamos ver aqui a área do trapézio, tá? A área do trapézio. O trapézio ele vai ter três partes, tá? Então, basicamente, o que é um trapézio? Um trapézio é como se fosse um quadrilátero, né? Ou seja, tem 4 lados. Só que 2 de seus lados são paralelos e outros 2 são concorrentes. Então, ele é tipo assim, tá? Esse trapézio ele vai ter duas bases. Essa base de baixo
E aqui em cima nós também chamamos de base, tá? Porém, o trapézio ele vai ter sempre uma base maior do que outra, beleza? Então essa base aqui maior, que é a de baixo, nós vamos chamar de Bzão, base grande. Então vai ser um B maiúsculo. Essa daqui, pessoal, é talvez a mais complicadinha de você entender. Essa daqui. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho uma base grande, né? É a Bzão. E aqui em cima nós também chamamos de base, tá? É a Bzinho, tá? A Bzinho seria a base menor, certo? Seria a base minúscula, tá? Seria a menor base. Então, além da base grande e a base pequena, nós também temos aqui uma altura H, tá? Então, aqui nós temos uma altura H. Então, são três coisas que você precisa identificar, certo? A base grande, a base menor e a altura, tá? Base grande, base menor e a altura. Bzão, Bzinho e o H, tá? São três coisas que você precisa aí compreender. Base grande, base pequena e altura. Ok. Para determinar, galera, a área desse trapézio, olha aqui a fórmula. A área do trapézio vai ser, ó, Bzão. Quem é Bzão? Bzão é a base grande, tá? Mais, ou seja, você vai pegar o de baixo, tá? Mais Bzinho. Então você vai pegar essa base grande, somar com essa base pequena, tá? Você vai pegar esse valor de baixo e vai somar com esse valor de cima primeiro. O resultado disso, você vai multiplicar pela altura. Não são três coisas, né? Base grande, base pequena e altura. Então você pega essa base, multiplica por essa e depois divide por 2. Certo? Base grande, base pequena, vezes altura, dividido por 2. Beleza? Então, é assim que nós determinamos a área do trapézio. Base grande mais base pequena, vezes altura, dividido por 2. Tranquilo? Então, dessa forma aqui que nós calculamos a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Aqui eu tenho um exemplo, galera. No trapézio, eu vou fazer a figura, tá? Eu vou lendo e vou fazendo a figura para vocês entenderem mais ou menos como é que seria na figura. No trapézio, as bases medem 20 e 12. Então, o 20 é a base grande. Então, aqui embaixo, ó, 20 aqui, 12 aqui. E a altura tem 6 centímetros. Então, essa altura aqui tem 6 centímetros. Aí, quer saber a área? Vamos lá. A área vai ser, ó, base grande. Quem é a base grande? 20, tá aqui. Mais base pequena. Quem é a base pequena? 12, tá aqui. Vezes a altura, que é 6, dividido por 2, certo? Aí você soma 20 mais 12, tá? Vai dar 32. 32 vezes 6, tá? Aí você vai multiplicar. 32 vezes 6 vai dar 12, 192, tá? Depois de você somar a base grande com a base pequena, você vai multiplicar pela altura, tá? Então 20 mais 12, que é a base grande, mais a base pequena, dá 32. Vezes a altura, que é 6, dá 192. Dividido por 2, 96. Então, essa é o valor da área desse trapézio. Tá? Então, até agora foram duas figuras, tá, pessoal? O paralelogramo, que também é base vezes altura, e o trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tranquilo? E por último, nós temos aqui a área do losango, tá? Primeiramente, o que é um losango? Losango é como se fosse... ele é um quadrilátero, tá? Onde esse quadrilátero, ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Só que os ângulos internos dele não são retos. Então, ele é tipo assim, ó. Esses ângulos não são 90 graus, ó. Isso aqui é um ângulo agudo, isso aqui é um ângulo obtuso, certo? Para calcular desse losango, galera, nós vamos efetuar um processo diferente dos demais. Tá? Em todos os casos, nós utilizamos os lados, né, para medir a área da figura. O losango vai ser diferente, tá? Ao invés de utilizarmos os lados, nós vamos utilizar aqui, ó, as diagonais. Tá? O
que é diagonal? A diagonal é uma reta que liga a ponta de um vértice até outro, tá? Então isso daqui é uma diagonal. Então, medindo aqui as diagonais, ó, nós temos duas diagonais, onde sempre você tem uma diagonal maior, tá? Essa diagonal aqui, ó, ela é maior do que essa. Então essa diagonal maior nós vamos chamar de Dzão. Dzão de diagonal grande. E essa medida aqui, que seria a diagonal pequena, nós vamos chamar de D minúsculo, Dzinho. Então, são duas diagonais, diagonal grande e diagonal pequena. Então, lembrando, para calcular a área do losango, que é como se fosse aquela figura da bandeira do Brasil, tá? Nós não vamos utilizar os lados, diferente das outras figuras. Nós não vamos usar os lados, nós vamos utilizar as diagonais, onde a diagonal ela liga a ponta até a outra, tá? Liga um vértice a outra. Onde em losango você tem duas diagonais, uma grande e uma pequena, tá? Diagonal grande, diagonal menor. Ok, então, para calcular o valor dessa área, tá? É só você fazer o seguinte, ó. A área do losango vai ser diagonal grande, então lembra, ó, tá aqui a figura, né? Tá aqui o losango. Então vamos supor que daqui para cá seja 12, tá? Essa diagonal aqui vale 12. E essa diagonal aqui, pequena, vale 8, tá? Então como é que eu faço para calcular a área do losango? Você pega a diagonal grande, que é 12, multiplica pela diagonal menor, que é 8, e depois divide por 2. Parece com a do triângulo, né? A do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Do losango é a mesma coisa, só que em vez de base e altura, nós utilizamos o que? Diagonal, tá? Então você vai pegar diagonal grande, multiplicar pela diagonal menor, dividido por 2, tá? Esse exemplo aqui foi exatamente esse mesmo exemplo, tá? Ó, determine a área do losango sabendo que a sua diagonal maior mede 12, tá aqui, e a sua diagonal menor vale 8, tá aqui. Então, para determinar a área desse losango, você vai pegar a diagonal grande, que é 12, multiplicar pela diagonal menor, que é 8, então vai ficar 12 vezes 8, tá? 12 vezes 8 vai dar, vamos lá, 16, tá? 8 com 1, 96. Então, 12 vezes 8, 96. 96 dividido por 2 vai dar 48. Então, essa é a medida da área. Então, pessoal, hoje, 3 figuras. Paralelogramo, né, primeiro. A área do paralelogramo vai ser base vezes altura. A área do trapézio vai ser base grande, tá? Bzão, mais base pequena, Bzinho, vezes a altura dividido por 2. E a área do losango vai ser diagonal grande vezes diagonal pequena dividido por 2. Então, com isso, pessoal, nós finalizamos aí essa semana, tá? A medida das áreas dos polígonos em geral, tá? No total são essas 6 áreas, né? A área do retângulo, a área do quadrado, a área do triângulo, a área do paralelogramo, a área do trapézio e a área do losango, beleza? Então é isso, a gente se encontra agora na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.